Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição tarde. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 15 horas e 37 minutos. Eu sou Tabata Porte, hoje de novo no comando desta edição e eu te mantenho muito bem informado com as principais notícias. E olha, a hipótese de que Juliana Marins morreu por hipotermia no vulcão da Indonésia foi descartado. É o que aponta o laudo da autópsia feita em Bali. A reportagem que a gente vai ver agora é de Joenison Santos, do Rio de Janeiro. O laudo da autópsia realizado em Bali confirmou que Juliana Marins, brasileira de 26 anos que morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, sofreu traumatismo por força contundente. O impacto causou múltiplas fraturas, lesões internas graves e intensa hemorragia, resultando em morte rápida, segundo o médico legista responsável pelo exame. De acordo com o relatório, os ferimentos atingiram principalmente a região posterior do corpo, afetando órgãos vitais ligados à respiração. O especialista afirmou que o óbito ocorreu em até 20 minutos após a queda, afastando a hipótese de uma morte prolongada ou hipotermia. As lesões são compatíveis com uma queda de grande altura e incluem fraturas no tórax, abdômen e cabeça, embora os danos mais críticos tenham sido identificados na coluna e nas costas. Juliana caiu durante uma trilha no último sábado em uma área íngreme no Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia. Seu corpo foi localizado 4 dias depois, a cerca de 600 metros abaixo do nível da trilha. O resgate, dificultado por condições climáticas e pelo terreno acidentado, durou quase 15 horas. Diante da repercussão do caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou um decreto que altera a legislação sobre o translado de brasileiros mortos no exterior. A nova regra, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, garante que o governo federal possa custear o retorno dos corpos ao Brasil, o que não era permitido desde 2017. A família de Juliana, que mora em Niterói, agora aguarda a liberação dos trâmites legais para que o corpo da jovem seja repatriado. A Prefeitura de Niterói também se comprometeu a colaborar com os custos do translado. A resposta das autoridades da Indonésia continua sendo alvo de críticas por parte de internautas brasileiros que questionam o tempo do resgate e também afirmam que Juliana não morreu porque caiu, mas sim por ter ficado tanto tempo no Monte Rinjani. Apesar disso, a autópsia revelou que a brasileira morreu por fraturas e hemorragia, como a gente viu na reportagem. Para nos ajudar a entender melhor, nós convidamos agora ao vivo o presidente da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, João Oba. Doutor, boa tarde, muito obrigada por aceitar falar conosco. Bem-vindo. Boa tarde, estou à disposição. Doutor, vamos lá. O especialista forense Ida Bagos Alite afirmou à imprensa que encontraram fraturas ósseas e também hemorragia, indo na contramão, do que muitos acreditavam ter sido o motivo da morte, que era hipotermia. Como que é caracterizada essa diferença? Quais são os indícios de hipotermia que foi descartado? Então, quando é feito uma necrópsia, no caso de hipotermia, nós temos algumas lesões características, principalmente nas extremidades, como a necrose, fica escuro as pontas dos dedos, tanto das mãos como dos pés. No caso da brasileira, da Juliana, houve uma queda de aproximadamente 300 metros e depois ela caiu novamente, devido às condições do tempo. E nessa queda, a gente percebe claramente pelo laudo apresentado pelo médico legista, que houve algum sangramento interno devido à ruptura de um órgão importante. Aí especulando, pode ser o baço, pode ser o fígado, ou mesmo a parte pulmonar que tinha lesão, e esse sangramento é que leva a hemorragia interna e leva ao óbito. Então, foi descartada a hipotermia devido a não ser encontrado sinais característicos de baixa temperatura no corpo, que as extremidades acabam necrosando, como a gente fala no linguajar médico.
Doutora, a principal causa de morte foram ferimentos na caixa torácica, nas costas também da Juliana. E a partir desses resultados da autópsia, a estimativa é que a morte da brasileira ela ocorreu 20 minutos depois de sofrer esses ferimentos. Como que é feita essa estimativa de tempo? Dá para estimar tão precisamente assim? A estimativa assim, concreta, né, de a gente bater o martelo foi tanto, é complicado. Eu não vi o caso, né, estou analisando pelo que a imprensa está divulgando. Devido às lesões em órgãos nobres, pelo que eu percebi, tórax, abdômen, e os vasos que porventura foram rompidos devido à queda, a gente estima que esse sangramento levou a uma hemorragia interna, como eu falei, e a estimativa de tempo mais ou menos em 30 minutos, 20 minutos, como o colega lá da Indonésia comentou. Então, é devido a nós observarmos a lesão em grandes vasos, levando à hemorragia, que a gente estima mais ou menos o tempo de morte. A morte da Juliana, que tudo indica, não foi uma morte lenta, foi uma morte aguda, rápida, né, sem muito sofrimento. O médico da Indonésia, ele também disse, doutor, que fatores ambientais afetam as alterações post-mortem. Me perdoa se eu pronunciei errado, tá? O que isso quer dizer, doutor? Então, pós-mortem, essas alterações climáticas são vento, baixa temperatura, alta temperatura, né, uma inversão térmica rápida. Então, nós temos que, numa situação de queda da temperatura, há uma conservação dos processos putrefativos pós-mortem. Então, uma pessoa que falece, se ela falece num ambiente frio, os processos putrefativos eles acabam sendo retardados, diferentemente de uma pessoa que falece num local com alta temperatura, em que os processos putrefativos eles se aceleram. No caso da Indonésia, no local que ela caiu, é uma inversão térmica brusca, temperaturas baixíssimas, então o corpo acaba sendo conservado. Então nós acabamos tendo algumas visualizações não condizentes com a realidade, né, em relação ao pós-mortem. Isso pode alterar. Mas devido às lesões internas apresentadas pelo colega, essa estimativa ela faz pertinente. Certo, doutor. Olha, muito obrigada, viu, pela entrevista, por esclarecer para a gente essas dúvidas. Foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. E olha, agora a gente muda de assunto. Eu vou para a câmera 2, porque em meio às enchentes, inundações no Rio Grande do Sul, um carro foi visto atravessando uma barragem coberta de água. Apesar do risco, o motorista felizmente conseguiu cruzar o local. Mas é importante avisar você que está nos assistindo que a Defesa Civil de todos os estados, tá, alerta os riscos dessa ação. Até o momento, 5 pessoas morreram e uma está desaparecida. O estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado dias difíceis com as chuvas que causaram inundações em mais de 150 cidades. O número de desabrigados subiu para 100 mil. No momento, o Rio Guaíba se encontra abaixo do nível de cota de inundação, com cerca de 3,30 metros. A tendência é de queda após a cheia recente. E em meio às altas dos níveis, uma barragem localizada no Rio Caí, ponto turístico da cidade de São Francisco de Paula, ultrapassou a cota de inundação. O rio está em cota de atenção com 5 metros de elevação. Com as enchentes, um carro foi avistado atravessando a barragem, que estava coberta por água. A cena foi registrada por um morador que acampava próximo ao local. Felizmente, nas imagens é possível ver que o motorista conseguiu fazer a travessia. Mas a Defesa Civil orienta que os motoristas evitem passar por cursos d'água com correntezas, pois há o risco do veículo ser arrastado. Segundo a Prefeitura de São Francisco de Paula, o local tem uma régua que mede o nível da água e indica se é possível passar ou não.
Algumas regiões do Rio Grande do Sul estão sob estado de alerta para a possibilidade de novas inundações. Os rios Guaíba, Taquari, Caí, Sinos e Jacuí correm risco de novas elevações. Bom, enchentes no Rio Grande do Sul, mudanças de temperatura no Sudeste, especialmente em São Paulo. Como será que ficam as temperaturas nesse fim de semana, hein? É o que a gente vai descobrir agora ao vivo com o sócio-diretor e meteorologista da Notus, Alexandre Nascimento. Alexandre, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos. Alexandre, mais uma vez o Rio Grande do Sul está sendo castigado, né, por chuvas persistentes. Essas enchentes estão afetando muitos municípios, mais de 150 municípios, né, foram afetados. A gente viu mais de 10 mil pessoas estão desalojadas. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que explica essa situação no momento no estado gaúcho. É algum fenômeno que tem causado essas chuvas? Olha, ao longo desse mês de junho, nós tivemos uma alta frequência de frentes frias. O que isso, né, significa? Frente fria é normal passar, né, principalmente nessa época do ano, mas quando você tem a cada 2, 3 dias uma frente fria se deslocando sobre uma mesma região e com dificuldade para se deslocar de fato, né, por grandes extensões, ela fica durante alguns dias concentrada sobre uma mesma região, provocando bastante chuva. Então foi isso que aconteceu aí nessas últimas semanas, em alguns municípios, como por exemplo na região central, foram quase 350 milímetros, isso representa aproximadamente o dobro do normal para um mês inteiro, né, em uma semana, e até menos, alguns dias, né? E quando se trata de regiões, né, problemáticas, como no Rio Grande do Sul, tem várias regiões que são problemáticas, seja pelo fato de ser regiões que, né, o ano passado foram duramente castigadas pelo excesso de chuva, e também tem regiões onde o escoamento, ou seja, depois da meteorologia, vem um problema hidrológico, né? Então o escoamento dos rios ele é muito lento porque a queda, né, que se tem entre um ponto mais alto e um ponto mais baixo, ela é muito pequena. E isso termina fazendo com que, né, você tenha uma descida dos rios de forma muito lenta. Então, só para ter uma ideia, eu estava vendo hoje de manhã que a cidade de Uruguaiana, onde não chove já há alguns dias, recentemente aí, né, teve o decreto, né, de situação de emergência por conta da elevação das águas na cidade. Ou seja, essa água ela caiu em outra região e o rio, de forma lenta e gradativa, vem descendo e vem alagando a cidade. Então, o problema hoje, na maior parte desses rios, é exatamente a descida, que é muito lenta. A gente lembra, né, muito claramente, o ano passado, várias matérias abordou a situação da região da Grande Porto Alegre em relação a isso. Então, quer dizer, os rios eles descem, tem que desaguar no oceano, mas até que isso aconteça, demora um tempo muito grande. E aí vem essa tal alta frequência. Então, conforme ele está ainda baixando de forma lenta, vem uma outra chuva, que é o que vai acontecer agora. Tá? Então, a gente teve, de ontem para hoje, uma chuva que não pegou em cheio essas regiões super atingidas, mas pegou áreas lá na cabeceira de rios, né? E tem uma outra frente fria, que é essa que acontece entre esse sábado e segunda-feira, que mais uma vez vai provocar todo esse processo que eu acabei de falar. Tá certo. Na região sudeste, há previsão de chuvas como essas que a gente viu no Rio Grande do Sul? Como que fica o tempo nesse final de semana, Alexandre? Olha, na região sudeste não há essa condição, tá? Nessa época do ano, as frentes frias, elas têm um potencial, né, de provocar chuvas intensas apenas em algumas áreas do Brasil, como por exemplo no sul do país, na costa leste do Nordeste e lá no extremo norte do Brasil. Na região central, incluindo o Sudeste, né, a gente
pode ver que a gente fica às vezes semanas sem chuva e passa uma frente fria um pouco mais bem organizada e provoca uma chuva. Então a gente teve isso hoje na cidade de São Paulo, no interior paulista. Essa chuva entrou em algumas áreas de Minas, do Rio de Janeiro, mas esse sistema já foi embora e o que a gente tem para esse final de semana é exatamente um tempo mais aberto. Uma das questões aí que todo mundo está se perguntando, poxa, você está falando em alta frequência de frentes frias, há risco da temperatura cair tanto quanto foi no começo da semana? Não, tá? Então, assim, aquele frio foi uma frente fria super bem organizada, todo mundo veiculou, a cidade de São Paulo, por exemplo, no ponto mais frio chegou a temperatura até negativa, teve geada em algumas áreas do interior paulista, de Minas Gerais, na região serrana do Rio de Janeiro, mas não volta a acontecer isso nesses próximos dias. O friozinho continua, mas aquele frio intenso não volta por enquanto e o fim de semana promete ser de sol. Ai, que bom, então. Um alívio pra gente que sofreu tanto, viu, nesse calor. Na terça-feira, quarta-feira, foram temperaturas, assim, bem recordes mesmo, né, Alexandre? A gente precisou tirar aquele casaco bem pesado que estava guardado lá no guarda-roupa, que a gente não usava há um bom tempo. Aquela coberta bem grossa também. Aí é um alívio até para quem não gosta de frio, né? Já para quem gosta, então, ficam aí os seus alertas. Alexandre, muito obrigada, viu, pela entrevista, por trazer, então, esse panorama para a gente. Ficar o alerta também para quem é do Rio Grande do Sul, da região sul, para estar atento com essas chuvas. Muito obrigada, Alexandre. Um ótimo final de semana para você. Para você também. Até a próxima. Nós acabamos de ouvir o meteorologista da Notus, Alexandre Nascimento. E olha, mudando de assunto, atenção para você, viu? É bem interessante essa notícia. O governo aprovou uma sanção que vai permitir que pessoas de baixa renda consigam adquirir a Carteira Nacional de Habilitação de graça. O programa CNH Social pretende usar a arrecadação de multas para custear os documentos. Pessoas de baixa renda terão direito à CNH de graça, pelo programa CNH Social, criado com a sanção de uma nova lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. A norma foi publicada no Diário Oficial da União e vai permitir que o recurso seja arrecadado pelas multas de trânsito para custear as habilitações de candidatos inscritos no CadÚnico para pessoas que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. De acordo com a nova regra, o dinheiro arrecadado das multas poderá ser usado não apenas para sinalização, fiscalização e engenharia de trânsito, mas também para pagamento de taxas e despesas de formação de motoristas de baixa renda, incluindo exames, aulas práticas e teóricas e emissão de carteira. A proposta para a CNH gratuita foi apresentada pelo deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Segundo o parlamentar, os custos elevados da habilitação acabam impedindo que muitas pessoas ingressem em atividades como entregas ou transporte por aplicativo, que são alternativas de renda para milhares de brasileiros. E a gente encerra esta edição da tarde com imagens do alto do prédio da Rede TV. Agora, céu da capital paulista totalmente encoberto, 19 graus. Tá friozinho. Se agasalhe nesse fim de semana. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.